A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus Cristo. E no dia de hoje, nós iremos meditar na palavra de Deus. Essa palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. É uma palavra, meu querido e minha querida, que ela traz esperança para aqueles que estão sem esperança. Traz força, ânimo, né? De ver como Jesus se importa e se preocupa com a tua vida, né? Mas antes de entrar na palavra de Deus, de meditarmos nessa palavra, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Ativar o sininho das notificações para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Deixar também o seu comentário, porque assim ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, né? Porque é a palavra de Deus, né? E desde já eu agradeço a cada um que está inscrito nesse canal, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada um que comenta, né? Que deixa o seu comentário, cada um que olha para esse canal e vê ele como importante a palavra que é anunciada. Então, muito obrigado. E a recompensa vem do Senhor em nome de Jesus, né? Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aqui na palavra de Deus, nesse texto, a gente vê o amor de Jesus pelos necessitados, pelas pessoas, né, que precisavam dele e que naquele momento não tinha como ir até ele. A palavra do Senhor diz que Jesus ia entrando na cidade, né, com uma numerosa multidão, porque aonde Jesus ia, as multidões iam com ele, né? Alguns porque queriam comer, outros porque gostavam dos seus ensinos e outros porque queriam ver o que ele ia fazer, né? Cada um tinha sua motivação. Mas onde ele estava, as multidões, né, estavam ali, as pessoas. E também os discípulos iam com Jesus. Só que quando eles iam chegando ali na cidade de Naim, vinha saindo da cidade uma outra multidão. Com Jesus estava a multidão da esperança, da alegria, né, de ver milagres. Mas com aquela viúva vinha a multidão da tristeza, a multidão da desesperança, porque ali vinha uma viúva que tinha o seu filho, né, único, quem poderia trabalhar para lhe sustentar, e ela vinha com ele para enterrá-lo, enterrar sua única esperança, alegria. E quando Jesus viu ela, ele disse para ela uma palavra que ela nem sequer perguntou, ninguém falou nada, né? O que fala é que Jesus foi o primeiro a falar com ela. Eu creio, meu querido e minha querida, que Jesus foi ali, naquele lugar, exatamente porque ele sabia que aquela mulher iria estar naquela situação. Porque ele sabe todas as coisas, né? E quando Jesus viu aquela mulher chorando com aquela multidão, e ele disse: vendo-a, o Senhor se compadeceu. Jesus, meu querido e minha querida, ele tem visto a tua situação e ele tem se compadecido. Ele tem se compadecido de você quando você clama, quando você chora. Ele tem estado do teu lado para te ajudar. Assim como naquele dia em pessoa, ele chegou para aquela mulher, ele viu ela. É o primeiro passo, ele viu, ele te vê. Não importa onde você esteja, ele te vê. Tudo que você
fala, que você faz, ele te vê. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ninguém se esconde do Senhor e ele te vê. E a outra coisa que Jesus fez, ele se compadeceu dela. E ele tem se compadecido da minha e da sua vida. E diz mais, e disse, não chores. Jesus hoje diz para você que está chorando, não chore. Eu sou a solução para o teu problema. Eu tenho a resposta que você quer. Por que ele disse não chores? Porque aquela mulher ela não estava chorando, se humilhando a Deus. Não, ela estava chorando com amargura. Porque ela estava vendo a sua esperança indo embora. E humanamente falando, era praticamente impossível aquele jovem reviver. Mas aquilo que é impossível ao homem é completamente possível para Deus. E ali quem estava falando para ela não chores não era qualquer um, não era um humano qualquer. Era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. E ali Jesus, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus não deu nem sequer tempo de alguém argumentar, de alguém questionar. Ele já tocou ali na alçada do caixão e ele disse aquelas pessoas, mandou parar e já ordenou que aquele jovem se levantasse. Então assim, meu querido e minha querida, para Deus, quando ele quer agir, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém consegue impedir o agir do Senhor. Ninguém nunca vai conseguir parar. E assim será na tua vida. O Senhor diz, não chores. Apenas confie no Senhor. Entregue a sua causa na mão do Senhor. Não se desespere. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que o que pedimos e pensamos. Porque os pensamentos de Deus, eles são mais altos que o nosso. E aqui a gente vê, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Não importa o que você tenha perdido. Deus, ele te vê e ele vai te restituir aquilo que você perdeu. Porque o Senhor, ele faz muito além do que imaginamos. Muito além, meu querido, minha querida. Aquela mulher nunca imaginou que no dia da sua maior tristeza, ela ia ter uma maior alegria. Ela não imaginava isso. Que ela precisava perder para poder ganhar. Porque ali, aquela mulher, ela não ganhou só a ressurreição do seu filho. Mas ela ganhou também o conhecimento do Salvador de Israel, né? Ela ganhou também a grande alegria de conhecer o Salvador em pessoa. Então o Senhor sempre tem mais para te dar. O importante é nós não desanimar e confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Ele chega na hora certa. Não se desespere, apenas entregue a sua causa, o seu desejo na mão do Senhor, que na hora certa Ele vai agir. Por quê? Porque Ele te vê. Quando você dobra os teus joelhos, Ele já sabe o que você vai pedir. Ele já conhece qual é o desejo do teu coração. Ele sabe todas as coisas. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Que maravilha, né? Ali, aquelas multidões, tanto a da alegria quanto a da tristeza, todos passaram a glorificar a Deus e reconhecer que Jesus era um profeta enviado de Deus. Então, tudo que o Senhor faz é para a glória dele, para a glória do nome dele. Então, glorifique, exalte o nome do Senhor, ainda que não seja fácil para você. Ainda que as circunstâncias da sua vida digam que não tem mais jeito. Olhe para aquele que criou o céu e a terra.
olhe para aquele que não há nada impossível. Sara, ela deu à luz com 90 anos. Aos olhos dela, ela achava que ela iria ser mãe por meio da escrava. Só que quando a escrava teve o filho, desprezou Sara. Mas o que Deus tinha para Sara era o filho da promessa, era Isaac. E era ela quem ia dar a luz, só que no tempo de Deus. A olho humano, uma mulher com 90 anos é praticamente impossível, mas para Deus não é. Então espere no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz, né, no Salmo de número 37, só ler aqui, eu acho uma palavra muito maravilhosa, no Salmo 37, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Aqui é a receita para mim e para você que queremos algo que achamos impossível, né? Diz assim, que tá difícil de chegar. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Não pode ser da mentira, tem que ser da verdade, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, aqui está a receita, meu querido e minha querida, para eu e você conquistar algo que o nosso coração deseja. Primeiro, nós temos que confiar no Senhor, habitar nessa terra, fazer o bem, né? Se alimentar da verdade, como diz, né? E agradar-se da vontade do Senhor, porque agradar-se do Senhor é agradar da vontade dele, daquilo que ele manda nós fazer. Aí quando nós fizer o que ele quer, aí ele vai realizar o desejo do nosso coração. Primeiramente é para ele, depois é para nós. Então medite nessa palavra, meu querido e minha querida, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal em nome de Jesus.